sou arquiteta, especialista em acessibilidade física e cultural e neuroarquitetura. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, e estou vestindo uma camisa preta com o símbolo da Rede Longevidade. O tema desse vídeo é morar com outras pessoas ou com familiares. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre morar não sozinho, né? Morar com outras pessoas pode ser bem desafiador, porque são pessoas diferentes, talvez idades diferentes, morando no mesmo ambiente. E o importante, assim, que eu trago para vocês é estabelecer limites, entender quais são os limites, quais são as tarefas de cada um. Isso vai ajudar bastante na harmonia ali da casa. Porque a harmonia da casa, ela também está associada à nossa saúde. Afinal, a gente pode ficar bem ou mal de acordo com a relação que a gente tenha dentro da nossa casa. Então, se a gente conseguir estabelecer melhor esses limites, identificar tarefas, dividir responsabilidades. Então, por exemplo, talvez um parente mais novo consiga fazer coisas que você, hoje, com a idade que você tem, se já não consegue fazer, e aí você estabelece, delimita e traz essa rotina e responsabilidade para cada um. Isso vai ajudar bastante na harmonia dentro de casa. Então, falando um pouquinho dessa harmonia dentro de casa, um tema que eu trago, que eu acho muito importante, é a organização. Por quê? Uma pessoa que tem uma rotina estabelecida, que tem tudo certinho ali nos lugares e tal, quando mora com uma pessoa, de repente, mais jovem, que não tem uma rotina estabelecida, que já tem outro ritmo de vida, isso pode trazer conflitos. Então, assim, como o que cada um faz, a forma que faz, é preciso a gente respeitar, porque são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, morando no mesmo ambiente. Então, a conversa dentro de casa é muito importante para a gente poder estabelecer esses limites, trazer mais harmonia, conversar o que está funcionando, o que não está funcionando, trazer as dificuldades que muitas vezes a gente não quer pedir ajuda ou não quer, parece que vai incomodar o outro, mas isso é muito importante nessa relação e na nossa disposição diária também de viver naquele espaço, e assim como a saúde e o bem-estar de todo mundo que está morando naquele espaço. Então, a organização, eu volto a falar, eu acho que esse tema é muito importante porque são muitas pessoas no mesmo espaço. Então, e quando a gente começa a trazer deficiências, algumas doenças, algumas questões de saúde, a organização pode ser fundamental dentro da nossa casa. Então, por exemplo, uma pessoa que está perdendo a visão, a organização vai ser fundamental para ela, porque ela sabe onde que tá as coisas dela, do jeito dela. Se alguém vem e troca aquele objeto de lugar ou deixa a casa bagunçada, ela perdendo a visão vai ficar muito mais difícil dela achar e ter autonomia de fazer as coisas dentro da própria casa. Agora, falando um pouquinho dessa organização e dos itens dentro da nossa casa. Então, por exemplo, uma pessoa jovem, ela vai precisar de menos luz para executar algumas tarefas do que uma pessoa com mais idade. E vocês vão compartilhar o mesmo ambiente, então tudo bem, não tem problema. Assim, você pode trazer uma luz extra para poder te ajudar a executar aquela tarefa do dia a dia com mais precisão. E a pessoa mais jovem talvez não precise. Então, assim, às vezes são soluções muito simples que você pode trazer para o ambiente que vão te facilitar a vida. E a gente vai estar sempre pensando na autonomia, no conforto, na independência e na segurança. Então, assim, à noite, por exemplo, é interessante a gente usar sensores de luz. Você pode usar sensores no corredor, por exemplo. Vai ajudar desde uma criança que vai acordar para fazer xixi, que vai no banheiro de noite, como um idoso que quer acordar e, de repente, na cozinha, tomar uma água. Existem alguns sensores muito facilzinhos, assim, de você comprar. Alguns até que você consegue colar na própria parede com fita dupla face, você não precisa fazer obra nem reforma, mas é um recurso que pode te auxiliar no dia a dia. Porque, às vezes, o levantar de noite é algo muito perigoso em relação às quedas. Então, é sempre importante a gente ter uma luz ali para auxiliar os ambientes. Já em relação aos móveis, é interessante você dar uma olhada geral na sua casa e ver, assim, quais móveis são perigosos e quais não são. Mas perigosos como? Por exemplo, uma mesinha de cabeceira ou criado mudo, como seja lá como você prefira chamar, se ela for uma mesa robusta, bem estável, ela vai te ajudar bastante
ali a ter um apoio do lado da cama. E esse apoio não é só para colocar um copo, às vezes você pode precisar se apoiar naquela mesa para poder levantar. Agora, uma mesinha que ela fica suspensa, né, pendurada na parede, ou que tem aqueles pezinhos bem fininhos, e aí numa hora de você levantar, sentiu alguma tontura, alguma questão, ou precisou realmente apoiar, você vai se apoiar nela, com certeza isso vai ser um objeto que vai te levar a uma queda. A mesma coisa, assim, você pode olhar também os objetos que você tem na sala. Então, por exemplo, cadeiras com braço ajuda bastante quem tem mobilidade reduzida a sentar e levantar. Se a poltrona da sua casa, de repente uma poltrona que você adora, mas ela está muito baixinha, você está sentindo dor para levantar e sentar, você pode, de repente, pedir para fazer umas madeirinhas, cortar umas madeirinhas e subir, né, como se fosse um pezinho, esse pezinho ficar mais alto, você ter um pouco mais de mobilidade naquela poltrona. Você pode fazer isso com um sofá também. Então é interessante dar uma olhada nos móveis gerais da sua casa para ver o que você pode trazer de mais conforto e conseguir utilizar aqueles espaços de forma segura. Mas assim, gente, móvel também não é apoio. Existem recursos, né, de barras de apoio, né, existe uma infinidade de coisas que vocês podem trazer para casa também para poder ter essa mobilidade. Então, por exemplo, eu falei que a gente, né, pode usar a mesinha de cabeceira como apoio, mas de uma certa forma é perigoso. Existem algumas barras de apoio que você pode colocar por baixo do colchão, do seu colchão, e ela te dá um apoio por fora para você fazer se levantar e abaixar. Barras de apoio é algo que é muito interessante da gente trabalhar, olhar, observar quais são os locais assim que a gente tem mais dificuldade de mobilidade, do levantar e do sentar. O banheiro, por exemplo, é um lugar super perigoso e super com risco de queda. Então, assim, é muito importante a gente entender que esses elementos, eles estão para ajudar a gente. O que eu vejo muito, assim, é uma certa resistência a alguns equipamentos, né, da gente levar esses equipamentos para dentro da casa da pessoa idosa. Às vezes, há resistência em aceitar uma cadeira de banho, às vezes há resistência em aceitar uma cadeira de rodas, ou uma muleta, um andador, mas é importante a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade e transformar esse olhar de forma a entender que aquele equipamento está para ajudar a gente e não para atrapalhar. E as barras de apoio também estão aí para isso. E agora trazendo assim alguns truques para quem está perdendo a visão e elementos que você pode botar em casa. Quando a gente está perdendo a visão, você está acostumado com aquelas coisas determinadas na sua casa. Então, assim, é interessante manter essa organização. Mas, por exemplo, os equipamentos hoje, eles estão cada vez menos tocáveis, né, e mais touch. É como se fossem as telas lisas, né, do micro-ondas, do fogão. Você pode, aqueles feltrozinhos que a gente compra para botar no pé da cadeira, ou aquelas bolinhas, às vezes, que a gente compra para a porta não bater no armário, você pode usar esses adesivos para, por exemplo, te indicar qual é o botão de ligar e desligar do micro-ondas. Ou no fogão você pode, normalmente você tem pintado ali qual é a boca do fogão, que aquele botãozinho liga. Você pode também fazer uma composição ali com esses adesivos para trazer de uma forma tocável algo que só tem na forma visual. Se você tem, por exemplo, uma garrafa de café, que é igual a garrafa de leite, você pode também colocar um adesivo em cima para identificar qual que é a de café, qual que é a de leite. Porque a pessoa que está perdendo a visão, ela vai tocar. E alguns elementos em casa, eles são iguais. Então, essas dicas, esses adesivos, eles podem servir como um recurso de acessibilidade em vários locais. Um outro ponto interessante de trazer também para vocês é a relação de contraste entre piso, parede, piso e objetos. O que é isso? Quando a gente tem um chão da mesma cor que a parede, por exemplo, é tudo branco, você começa a não enxergar o limite de cada coisa. Isso também pode causar acidente. Então, você ter um piso com uma cor com um contraste bem alto em relação à parede também auxilia essa noção desses espaços. Isso também vai para o mobiliário. Então, por exemplo, quando você tem as mesas de uma cor com contraste, em relação ao chão também ajuda. Quando você tem, por exemplo, uma bancada de pia de cozinha, se você tem lá tudo preto, cooktop preto ou fogão preto, bancada preta, às vezes você não enxerga o limite de cada coisa. Então pode ser que na hora que você vai botar uma panela ali no fogão,
você não enxergue a boca direita e aquela panela pode cair e te causar um acidente. A partir do momento que você muda a cor entre esses elementos, então se você tiver, por exemplo, a bancada branca com fogão preto, você tem um alto contraste entre um elemento e o outro, você consegue enxergar direitinho esses elementos, isso traz mais segurança para o dia a dia. Então, o morar com outras pessoas, você pode escolher com quem você vai morar, né? Você pode morar com a família, você pode morar com os amigos, você pode escolher morar numa instituição ou escolher outras formas de morar, né? Existem moradias compartilhadas de jovem com adultos, às vezes universitários e com pessoas idosas. Então, assim, existem outras formas de morar que não necessariamente são com os seus familiares. E é importante também a gente entender que a gente pode construir casas pensando, né, numa idade futura. Então, por exemplo, hoje você pode não ter uma necessidade, mas é interessante que você construa uma casa já pensando nas larguras das portas, que o banheiro possa ser um pouco mais acessível, porque existe também a possibilidade de você, mesmo sem ser uma pessoa idosa ou sem ser uma pessoa com deficiência, estar numa condição de mobilidade temporária. Então você pode ter que usar uma cadeira de rodas por ter feito uma cirurgia e aí está precisando daquilo temporariamente, ou quebrar uma perna e ter que usar uma cadeira de rodas em casa. Então eu sempre indico para os meus clientes que vão construir as casas para ter esse olhar também futuro, né? Esse olhar da possibilidade. Alguns não gostam, porque ficam com medo, não querem entrar em contato com essa possibilidade, mas a gente tem que realmente aceitar que isso é uma condição humana, da gente ter uma condição temporária ou permanente diferente do que a gente está hoje. Então eu sempre indico que esses espaços sejam mais confortáveis, que os banheiros sejam mais acessíveis nas construções das casas. E para finalizar, eu queria falar da importância da gente cuidar das nossas relações. Relações entre pessoas, sejam elas parentes ou amigos, cuidar dessas relações para a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade, respeito. A gente deve honrar também, né, quem veio antes, entender que o pensamento e a geração às vezes pode ser diferente dos que são mais novos. Então é muito importante a gente manter essas relações de forma saudável. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e obrigada de estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês.